Papo de Ciência. Alô, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ciência. Eu sou o Lucas Verão e tenho aqui a presença dele, do magnífico Edgar. E aí, Lucas, tudo bom? Que Sim. prazer participar do Papo de Ciência aqui. Seja bem-vindo! Tô até nervoso. Novamente aqui com a participação do Edgar no nosso programa, que a honra é nossa tê-lo você com a gente, Edgar. Tomara que eu consiga fazer bem feito aqui, né, o programa. Tô um pouco nervoso, mas vamos lá. Tem sapatos grandes pra calçar, né, no lugar do nosso Sapatos querido grandes Bruno. pra calçar. Mas é isso aí, episódio de hoje aqui, especialíssimo, como vocês estão vendo, né? Nosso episódio de Natal, Edgar. Episódio de Natal. A touca no calor do Brasil é complicado, né, mas a gente fica bonito. Pelo menos nessa segunda temporada aqui do Papo de Ciência tem ar-condicionado, o estúdio tá mais tranquilo, não estamos passando mais tanto calor, mas ainda tá calor, né? Mas ó, episódio de hoje vamos começar indo direto pro nosso giro de notícias. Bora! Vamos lá, Edgar, hoje a gente tem umas notícias muito boas aqui, cara. 3 notícias que eu achei interessantíssimas, bem atuais até, na verdade. A primeira delas é: mortes por sarampo cresceram 43% no mundo. OMS alerta para a baixa vacinação. E eu acho engraçado porque, assim, são doenças que estão voltando. Pois é. Todo mundo sabia que você tinha que se vacinar. Erradicou. O negócio e tem o negócio vacina. volta. O negócio tem vacina e tava. Cara, Tem que vacina. Absurdo, que absurdo. Cara, Você ó, sabe que eu acho que as pessoas elas vão esquecendo que funciona. Então, por exemplo, funcionou, aí todo mundo falou assim, uai, então não precisa não precisa mais. mais, Aí para de tomar e Pode aí ser, volta. pode ser, cara. Ó, o novo relatório da OMS diz que o mundo registrou uma alta de 43% nas mortes ligadas ao sarampo em 2022. O documento estima que 136 mil vidas tenham sido perdidas pela doença nesse ano. Em sua maioria, crianças. O número de países que relataram surtos de sarampo em 2022 também cresceu, de 22 para 37. O sarampo é uma infecção altamente contagiosa, transmitida de pessoa a pessoa por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar, mas que pode ser prevenida com a vacina. E é engraçado porque a gente acha que as campanhas não tem que ser frequentes, né? Porque Pois você é. fala assim, não, então não precisa O pessoal mais já fazer, sabe. pô. O pessoal já Tem que sabe. ficar te lembrando. E aí é importante você ver como que algumas coisas precisam ser realmente obrigatórias, porque alguns pais irresponsáveis, alguns familiares acham que não precisa tomar. Exatamente. E aí vai lá e não toma, e aí volta um Que é problema o desse. nosso caso do Brasil aqui. Mas também tem uma outra parada aqui que é importante que eles falaram, ó. O John Vertefeuille. Nome difícil. Não deve ser sumatogrossense. Não é. Ele é o diretor da Divisão Global de Imunização do CDC. Disse: o aumento dos surtos e mortes por sarampo é surpreendente, mas infelizmente não é inesperado, dado o declínio das taxas de vacinação que temos visto nos últimos anos. E a Kate O'Brien, que é diretora da Imunização, Vacinas e Produtos Biológicos da OMS, disse: a falta de cobertura vacinal contra o sarampo em países de baixa renda após a pandemia é um sinal de alarme. O sarampo é chamado de vírus da desigualdade por um bom motivo. É a doença que irá encontrar e atacar aqueles que não estão protegidos. Aqui, beleza. Aqui eu vejo um clima meio tipo assim, puta, aí é foda, porque se não tem... Não tem a vacina. A vacina... Sim. Aí o povo vai pegar mesmo, tá ligado? Então nesse ponto aqui, a doença da desigualdade, beleza. Agora o nosso caso aqui que já fica mais complicado, né? Porque no Brasil a gente tem essa vacina. A gente tem essa de vacina. graça. Graças Exatamente. ao SUS. Você pode ir lá e você pode vacinar a qualquer momento. Pois é. Mas o que a pessoa escolhe? Não se vacinar. Eu acho realmente inacreditável. Inacreditável. É inacreditável. Porque é uma coisa que você não tem que pagar. Cara. É uma coisa que tá disponível a qualquer momento. Mas não quero. Olha só, entre os bebês brasileiros, de acordo com dados do Sistema de Informações do PNI, somente 56,7% receberam as 2 doses da vacina em 2022. A última vez que o país ultrapassou 90% de imunização, que é o valor que a OMS pede, foi em 2014. Ou seja, Lucas, vem caindo. Nem é a vacina do revólver. Sim, aquela que dói pra Aquela caralho. que dói. Não tem nem essa desculpa, Não né? tem essa desculpa. Caramba, cara. Ó, a queda da vacinação Da pistolinha, né? Não é do revólver. revólver revólver é do Rambo. É a do Rambo. Mas É a quem pistolinha. é mais old school lembra da pistolinha que Sim. era... Só de olhar pra ela já assustava. Aquela que né? Que fica a marquinha. Que a marca. A queda da vacinação foi o que levou o Brasil a perder o certificado de eliminação do sarampo. O status foi conquistado em 2016 após uma campanha de vacinação bem sucedida que zerou os casos da doença. Nos 2 anos seguintes, o país chegou a permanecer sem novos registros, mas em 2018 o vírus voltou a circular e provocar surtos. Em 2019 os casos da doença explodiram e o nosso país perdeu a certificação, cara. Inacreditável.
É inacreditável. Como pode, né, cara? O Brasilzão aqui, que é um exemplo de vacinação, nosso país, né, o negócio do SUS aí e tal, cara, exemplo mundial de vacinação, a gente consegue perder um certificado desse, né, A cara? gente tem várias campanhas, na verdade, brasileiras que deram muito certo. A campanha do contra o tabaco também foi uma campanha que deu muito certo no Brasil. Sim. E a campanha de vacinação, mas pelo jeito, assim, precisa ficar sempre batendo nessa tecla, precisa voltar, porque ou as pessoas esquecem, ou as pessoas param de dar o valor, né? Para de Também dar valor. pouco Mas disso. eu acho que pode ser muito disso, assim, não vê mais acontecer o caso, acha que não precisa mais. Acha que não precisa mais. E aí as próximas gerações não tomam, esquece, né? É verdade. Mas vamos pra nossa próxima notícia aqui, uma notícia mais pra cima, né? Essa é bem pra baixo, mas era importante a gente falar dela aqui. A notícia é que o animal terrestre mais velho do mundo faz 191 anos. Não é o cachorro. 191 anos. Não é um cachorro. O réptil Jonathan é uma tartaruga gigante de Seychelles. Eu acho que não é um bom nome pra quando você tem 191. 191. Jonathan. O que é interessante é você ver que é um nome que tá há 191 anos Na moda. duradouro, né? Ainda existem Jonathan. Mas, ó, a espécie dela, eu vou falar aqui em latim. É a Aldabrachelys gigantaea ololissa. Tartaruga gigante de Seychelles, acho que é mais fácil. Podia chamar Alda também, né? É verdade. O Aldo, vai. É considerado o animal terrestre mais velho do mundo, animal vivo, né? Mais velho do mundo, tendo também ganhado o título de tartaruga mais velha de todos os tempos no ano passado. Então passou o nível de, tipo assim, todas as tartarugas já registradas na história, ela é a mais velha que já viveu. O Jonathan vive na Plantation House, a residência do governador da ilha de Santa Helena. Ainda tem um cargo de funcionário público ainda. Nem aposentaram. Ó, observação. Eu nunca tinha ouvido falar nessa ilha de Santa Helena. Eu fui procurar. Onde que fica essa ilha de Santa Helena? Cara, ela fica, tipo... A gente tem aqui na costa, né? A África e o Brasil, sim. né? Cara, é no meio, velho. Meio do nada. Eu não tinha nem ideia que tinha ilha ali. Existia alguma coisa nesse meio? Pois é onde tem a separação das placas. Tem muito erupção vulcânica que forma a ilha. Aí essa Santa Helena é uma ilha que tá ali no meio do nada, cara. Meio do nada, assim, tá ligado? É uma ilha que ela é do Reino Unido. Faltou ketchup e lascou-se. Cara... Tudo é avião. Imagina um lugar que é tudo por avião. Ou barco, que é tipo aquele rolê, né? Barco é longo Foi nesse tempo. trecho que caiu aquele Airbus, não foi? O Air France? Eu acho que foi. Eu acho que foi por aí, cara. Foi por aí, porque eu lembro que foi bem no meio do caminho, né? Bom, não deve ser exatamente por aí, mas enfim. O mar é gigantesco, né? mas enfim. O Jonathan chegou à ilha há 141 anos atrás, cara. Acredita... Cara, quem que tava lá? Já tinha registros, cara. Então, mas chegou e falou assim, passaporte. Jonathan. Ele registrou. Jonathan, a tartaruga. Pois é, cara. Acredita que o réptil tenha nascido por volta de 1832, uma vez que ele já havia apresentado um estágio maduro de desenvolvimento quando foi trazido para o arquipélago de Seychelles até o seu lar natural em 1882. Cara, ele tá nessa ilha desde 1882, velho. É muito tempo atrás, cara. É muito loucura isso aqui, cara. E ainda é possível que o Jonathan seja ainda mais velho do que o estimado, mas independente da idade dele, precisa saber que ele superou muito a expectativa média de vida da espécie dele, que é de 150 anos. Mentiu idade ainda. Pois é, cara. Não, e eu fiquei pensando muito sobre isso, né? 191 anos, cara, são 3 gerações de pessoas. Mais até se você parar pra pensar que antigamente a expectativa de vida era menor, né? Sim. O povo vivia, sei lá, 50, 60 anos, isso já era uma velhice, tá ligado? A gente já vive um momento em que as pessoas vivem mais, né? Por avanços de tecnologia de saúde, acho que um pouco de consciência de cuidado pessoal também. Sim. Eu até ouvi dizer que já está viva a pessoa que vai viver até 150 anos, né? Provavelmente. Ainda não vai chegar no Jonathan. Não vai chegar no Jonathan. Vai que o Jonathan tá vivo ainda. É verdade. Mas quase 200 anos é muito tempo de vida. É muita coisa. Será que ele tem os mesmos problemas de idoso? Assim, saco cheio. Pior que o pessoal vai chegando perto, ele, gente, vou dormir ali. Na notícia falava que ele tinha catarata, que ele tinha umas doenças de velho, assim, também. Eu fiquei, caralho, até as tartarugas estão com esses mesmos doenças, caramba. Mas deve ser um vidão aí também nessa ilha, né? Pô, 200 anos, tá tranquilo. Tranquilo, no meio do Pacífico, do Atlântico ali, prainha. Mas, vamos pra nossa última notícia do dia, que o Google lançou a Gemini, sua inteligência artificial mais poderosa. Aqui, rapaz, a gente viu o vídeo de apresentação. Eu juro que eu tô tentando não ficar com medo do Exterminador do Futuro, mas tá difícil. Tá difícil, né, cara? O Gemini funciona como motor do chatbot Bard. Bard seria tipo o funcionamento ali igual do ChatGPT, né?
É a aplicação para usuários do motor que é o Gemini, né? Segundo o Google, o Gemini superou a capacidade humana em um teste de conhecimento e solução de problemas que combina 57 temas, incluindo matemática, física e história. Já começou a ficar complicado, hein? Tá superando os humanos no negócio aqui. Eu tenho certeza que ele já deve saber mais que eu. Superou muita gente na matemática. Deve ser muito difícil. O Gemini será útil em tarefas que exigem mais capacidade de raciocínio. Ele poderá ser usado tanto para ajudar programadores com códigos complexos, quanto estudantes com a lição de casa. Mas aí vem aquele negócio, né? Ajudar e fazer pra ele? Aí ele que fez. E até onde eu posso usar e eu não posso usar? Porque verdade. vai chegar num momento que não tem como o professor saber. Pois é. Você vai ter que o quê? Pra fazer tarefa, você vai ter que ir só na sala e não pode ter acesso à internet. Aquele negócio de plágio, tá ligado? O moleque que copiou tudo pra fazer o TCC. Aí volta essa discussão, né? A galera já colava no analógico. É. Você imagina agora, com toda essa facilidade. Ainda mais o Gemini funcionando em qualquer lugar. Cara, a gente colocava cola... A gente não. Opa! Eu ouvi dizer que o pessoal colocava cola dentro da caneta. Você lembra do tubinho? O pessoal ficava girando pra ler, tá ligado? E aí vai que, sei lá, tem um gadget aí que tem Gemini, e aí ele projeta o óculos. O óculos. E verdade, e aí, o negócio do Gemini aí, que é muito doido, que é esse exemplo que eles de funcionamento, era uma foto de uma equação, e ele falava, ó, sua equação tá errada aqui, ó. Nesse trecho, você errou aqui a conta, com a foto. Se me der um livro explicando a equação, eu ainda não consigo. Exatamente. Em uma demonstração divulgada pela empresa, o Gemini serviu para analisar a foto de um exercício de física e identificar um erro no cálculo. Cara, isso não dá pra acreditar, velho. É muito maluquice. É muito sci-fi, cara. É muito sci-fi. Na minha cabeça é muito. É muito sci-fi. A nova inteligência artificial terá 3 versões. Gemini Ultra, maior e mais poderoso, voltado para tarefas altamente complexas. Esse é tipo nível indústria, né? Nível, tá ligado? Processamento maluco aí. O Gemini Pro, voltado para rodar em uma ampla gama de tarefas e atender a usuários. Esse é o que a gente vai acabar usando, né? Dia a dia. E o Gemini Nano, que vai rodar diretamente nos dispositivos móveis para os quais foi criado. O que lhe permite funcionar mesmo quando não há internet. Isso aqui eu achei interessante, cara. Deve ser pra aplicação, né? Aplicativo, alguma coisa. Eu acho essas coisas, esses gadgets, tipo... Hoje em dia tem a internet das coisas e tal, né? Talvez até aplicação nisso, nesse tipo de coisa. Tipo, botar um sensor, um negócio, uma geladeira, sei lá, esses trecos. Tem um próprio sisteminha artificial que funciona fechadinho ali, né? E isso, muito dessas tecnologias que a gente tá vendo, já é resultado dessa velocidade de internet que... Muito foi dito, né? Quando a velocidade aumentar, que é o 5G, sim, a gente vai ter tecnologias que a gente nem imaginava que dava pra fazer. Que foi, por exemplo, o Uber surgiu, o Uber, iFood, são tecnologias que surgem a partir desse salto, né? Salto tecnológico também de internet. Muito bom. Então, provavelmente vai ter um monte de coisa aí no futuro. A gente não consegue nem... Que a gente não consegue nem é verdade. Imaginar que dá pra fazer. Os desenvolvedores e empresas já estão utilizando o Gemini Pro por meio das plataformas de inteligência artificial Google AI Studio e Google Cloud Vertex AI. E o Gemini Ultra vai passar por mais verificações de segurança antes de ser liberado para todos os usuários em 2024. Mas nos próximos meses, o Gemini se integrará a produtos como a busca e o Google Chrome. Cara, aí o bagulho vai ficar louco, hein? Sabe que você usar, tipo, como se fosse um chat GPT, vai, pra quem ainda não tá entendendo o contexto, você, em vez de procurar na busca do Google e ele só botar os sites que aparecem, ele usar um sistema de inteligência artificial embutido ali, automaticamente nele, ele tentar gerar uma resposta pra você antes de te indicar um site. Isso é muito louco, cara. Isso é uma coisa maluca. Mas sabe que eu fico pensando sempre quando tem essas coisas? A gente começa a usar... E aí você fica, sei lá, dependente dessa tecnologia. E aí se um dia o dono do Google acordar e falar assim, quer saber? Cansei, desliga. Desligar o servidor aqui. Chega, vai, vai ler um livro, vai pra lá, não tem mais nada não. Estamos agora aqui com o professor Emerson Pistori. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. O Emerson Pistori tem graduação em Ciências da Computação pela UFMS, mestrado em Ciências da Computação pela Unicamp e doutorado em Engenharia Elétrica pela USP. Em 2004, criou o primeiro grupo de visão computacional do Mato Grosso do Sul, o Inovisão. Foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação na UCDB e mantém um canal no YouTube para difusão da área de visão computacional. Lucas, estamos falando com um colega de profissão aqui, porque também é um divulgador científico, além de pesquisador, além de professor. Professor, seja muito bem-vindo. Verdade. Não é não? É verdade. Eu gosto muito disso, de tentar trazer gente pra nossa área. É isso. Mas olha só, professor, eu gosto de começar aqui fazendo aquela perguntona, né? Aquela pergunta assim, pra dar aquela
dar chacoalhada, assim. Então eu quero perguntar pra você, que trabalha aqui com área de inteligência artificial, eu sempre pergunto, que eu acho que tem 2 pontos de vista aí pro futuro. Aquele ponto de vista, qual que é o que você acha que a gente vai? É o ponto de vista Exterminador do Futuro, mundo distópico, rebelião das máquinas, inteligência artificial destruindo tudo, ou aquele mundo utópico, bonitinho, futurista, tudo clean, branquinho, Star Trek, essa coisa mais futurista, bonitinha, utopia. Qual que é o lado que você acha que a gente tá caminhando? Eu acho que é pro mundo bonitinho, cara. Você acha que é pro mundo bonitinho? Acho sim. Acho, inclusive, que a IA vai ajudar a resolver problemas que realmente são graves, que a gente devia estar preocupado aí. Aquecimento global, meteoro, bactéria. A gente tem várias ameaças aí. Nós mesmos, né? Nós mesmos, a boa Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial, essas coisas todas. Eu acredito que a IA vem pra ajudar, não pra atrapalhar, não. Então quando a gente fala bom ouvir isso, tá? Bom ouvir isso. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tá falando do quê? Pra quem tá em casa e fala assim, eu sei o que é inteligência artificial. Eu assisti o robô. Exato. O que é inteligência artificial, professor? É uma área até antiga, tá? É uma área, na verdade, desde que se criou os computadores e até antes, se pensa em tentar resolver problemas que a gente chama de problemas que dependem da inteligência humana. É importante que, mesmo a inteligência humana não é bem definida. Existem controvérsias, você tem tipos diferentes de inteligência, né? Inteligência emocional. Tem gente que é excelente em matemática, resolve qualquer coisa, mas não consegue se comunicar. Ou você pega um comunicador que consegue mover milhões ali com seu discurso, né? Passa ali não sabe controlar matemática, não controla seu orçamento pessoal, né? Exatamente. Então é difícil definir isso. Mas o que tem se chamado de inteligência hoje, que faz sucesso, é uma sub-área, é uma parte da inteligência artificial, ela é bem mais ampla, que a gente chama de aprendizagem de máquina, e mais especificamente aprendizagem profundo. Está acontecendo uma mudança, que a gente chama de uma mudança de paradigma. Até hoje, a maior parte dos programas, quando a gente vai fazer um programa para resolver um problema, nós temos que entender o problema muito bem, resolver o problema na nossa cabeça e criar um programa que resolve o problema. Sim. Com a aprendizagem de máquina, o paradigma muda. Nós não precisamos mais resolver o problema e nem entender o problema muito bem. Nós precisamos mostrar para a máquina exemplos do que a gente quer fazer. Tipo, reconhecer face. Pegar que foi resolvido com IA. Os primeiros algoritmos, você tinha que tentar de repente ver qual que é a cor da pele das pessoas, tentar encontrar na imagem a pele, encontrar de repente duas elipses, encontrar alguma coisa com forma de triângulo, entender, né, a face humana, para você depois programar e fazer o programa sair buscando na imagem face humana. Sim. Hoje, como é que isso foi resolvido? Você pega milhares de imagens onde tem face humana. Sim. E anota ali, faz um retângulo ao redor da face humana ali e fala, isso aqui é face humana, isso aqui é face humana, isso aqui não é face humana, isso aqui é. E você anota. Você não precisa nem... Você só precisa saber reconhecer a face humana e você entra com essas imagens, esses dados para um software de aprendizagem de máquina e esse software vai sozinho reconhecer os padrões que caracterizam uma face humana. Caramba. E você faz isso para um monte de coisa. Então você quer treinar uma máquina para reconhecer a língua de um texto. Você não precisa entender a língua do texto. Você mostra exemplo. Isso aqui é português, isso aqui é inglês, isso aqui é francês, isso aqui é alemão. Isso é muito e você maluco. passa um monte de texto para a máquina e a máquina vai entender. Quer ensinar ela a jogar xadrez. Você não precisa nem... O programador não precisa reconhecer as regras do xadrez. Pega e bota alguém para jogar xadrez ou pega e coloca a máquina para jogar... E ela vai vendo aquelas jogadas de xadrez e vai entendendo o padrão de como se joga xadrez. Então, é que esse é um pensamento muito complexo, eu acho, pra gente se equiparar na mente humana. Porque a máquina, ela processa tantas vezes aquela coisa num nível que a gente não consegue, né? Ela olha, por exemplo, se você falou, ela vai entender como é o xadrez olhando. Que é uma coisa que pra gente seria muito difícil entender, né? Tipo, por que o cavalo tá indo em L ali? Não tô entendendo. Mas a máquina vai ver que o cavalo sempre mexe em L... milhões, bilhões de vezes. Exatamente. Então ela simplesmente entendeu, porque ela viu aquilo muitas vezes, né? O rosto humano, ela viu bilhões de imagens. Então, tipo assim, uma hora ela vai entender. Já vi tanto rosto humano que, tipo assim, tá bom, entendi que isso aqui é um rosto humano. Só que pra gente é um número muito fora da casinha, né? Milhões e milhões de vezes o negócio fica lá rodando, processando aquele negócio pra tentar chegar num... Eu fico pensando o seguinte, que a máquina, para aprender, ela segue
um padrão, uma forma para isso acontecer, né? Esse aprendizado... aprendizagem de máquina. A aprendizagem, ela é comparada à forma como a gente mesmo aprende? De onde veio esse método para ensinar? É o método que a gente mesmo usa? Aí que tá. Esse é um ponto importantíssimo, Gui, de compreender. É inspirado, na verdade, no cérebro humano. Os algoritmos né, mais famosos hoje em dia são vários. Não existe uma IA, existem várias IAs, na verdade, que são vários algoritmos, tá? Um dos mais usados são as redes neurais profundas. E esse nome vem dessa inspiração da rede neural do cérebro biológico. Então nós temos... No final são equações matemáticas, mas que seguem mais ou menos esse padrão de você ter coisas que são os neurônios que se comunicam entre si e que transferem informações entre si, que criam essas sinapses, que vão passando isso. É inspirado nisso. Só que o nosso conhecimento do cérebro humano também não é completo. Na verdade, está longe de ser completo. A gente está estudando ainda. A neurociência é recente. Os equipamentos para a gente conseguir enxergar dentro do cérebro enquanto ele está pensando são muito recentes. Então, as pesquisas estão iniciando. Mas foi essa inspiração. Mas o que a gente sabe, mesmo as IAs mais sofisticadas, como o ChatGPT, por exemplo, as coisas do tipo, elas não aprendem como o ser humano. Tem essa inspiração. Elas não só não aprendem como o ser humano, como as respostas que elas dão, embora na maioria das vezes pareça muito com o ser humano, quando você estuda isso, quando você conhece, por trás você percebe que não. Ao mesmo tempo que ela consegue responder muitas coisas muito bem, você consegue pegar ela quando você sabe como funciona e ela dá respostas bem absurdas. Você percebe que, na verdade, o ChatGPT não compreende basicamente nada do que ele fala. Ele não tem a compreensão no sentido humano disso. Ele replica só. Papo de ciência. Pera, professor, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é a seguinte. O senhor disse que a programação era baseada nesse conhecimento que a gente tem do cérebro humano, né? Poxa, se agora, baseado nisso, a gente já criou uma ferramenta que pra gente é super interessante, imagina quando a gente tiver um conhecimento, sei lá, 2, 3 vezes maior sobre como o cérebro funciona e conseguir transpor isso para um algoritmo de inteligência artificial. Isso é pra acalmar a gente ou pra assustar a gente? Na verdade, o conhecimento que a gente usou até agora do cérebro humano é bem pequeno. Isso. Né? Mesmo que já se sabe, os neurocientistas conhecem, a gente ainda não usa. A gente não usou tudo. A inspiração foi só no início, ali, os neurônios, sinapses. A gente usa várias outras coisas. Mas essa pergunta realmente é interessante. Se a gente vai continuar nessa linha de cada vez tentar replicar. Uma boa parte do pessoal que trabalha com IA, eu, por exemplo, boa parte do que eu faço não está muito interessada em replicar o que o ser humano faz, mas em resolver o problema. Entendeu? Em resolver problemas difíceis, né? A gente trabalha com aplicação em agropecuária. São problemas que não são em aberto, mas que a gente está usando essas técnicas de aprendizagem automática, não para igualar o ser humano, mas para resolver o problema. Não importa como. Dá um exemplo do seu projeto e onde ele está atuando, professor, só para a gente entender. Inseto em plantação de soja. A gente sabe que tem insetos, né, que são invasores, que a gente precisa dar um jeito neles. Sim. Só que você precisa reconhecer, identificar espécies, saber qual é o tamanho. A gente está tentando desenvolver agora equipamentos que consigam encontrar esse inseto, contar, identificar espécies, sem precisar de contar quantos tem. Mas com o quê? Na lavoura? Com o que é? Essa a ideia. Uau! A gente vai tentar colocar câmeras em tratores, tem o pano de batida que o pessoal já faz com o celular, que na hora que ele bate o pano ali, cai o inseto. Ao invés dele ficar contando, ele tira uma foto e aí a conta. Drones. Tem várias linhas de pesquisa, né? A gente não tem certeza qual vai dar certo, é pesquisa. Mas a ideia é você não precisar de alguém ficar lá e monitorando, né? Você tem uma máquina que faz esse monitoramento. Contar inseto é meio complicado, hein, Bruno? Falar pra você aqui, não deve ser pouco, né? Eles são sempre muitos, né? Pois é, né, cara? Deve ser meio complicado. E você tem que separar os bons dos ruins, né? Porque tem inseto que é bom que ajuda, é verdade. Você mantenha. Então você tem que identificar. Mas a ideia é fazer um processamento pra analisar isso e saber o que fazer na lavoura, é isso? Agora, isso que é o bacana. Como é que a gente resolveria isso antes das técnicas de aprendizagem de máquina? A gente teria que estudar cada inseto, ver como é que ele é, ver quantos chifrinhos tem, quantas pernas. Hoje não. O que a gente precisa? Coletar imagens. E a gente tem parceiros, a gente tem várias parcerias com outras universidades, com
Fundação MS, tem várias parcerias importantes que vão ajudar a gente a coletar esses dados para treinar a IA, para ensinar a IA. Quem precisa é pegar os dados, em algum momento alguém vai ter que, né, anotar isso, falar que tem esse inseto, que tem lá, mas a gente não vai precisar, nós como programadores, entender tanto do problema. A gente precisa simplesmente ter os dados e construir o nosso algoritmo de aprendizagem de máquina para aprender com esses dados. Então, esse é um exemplo. A gente quer resolver o problema. Não precisa... É claro que sempre a inspiração no ser humano, essa conversa ajuda a acelerar a IA. A gente tem essa parte de juntar o conhecimento, ao invés de só aprender a partir dos dados, tentar embutir nela algum conhecimento que a gente sabe que os especialistas já têm. Essa é uma área de pesquisa importante da IA. Então dá para você sempre tentar aproveitar o ser humano, mas isso não é um pré-requisito. A IA, para ser útil, não precisa ser uma inteligência parecida com o do ser humano. Inclusive, a que a gente tem hoje não é parecida com a do ser humano. Ela é muito boa, faz algumas coisas muito bem, melhores que o ser humano, mas outras ela faz muito mal. Na parte de lógica, por exemplo, dedução lógica. Eu tenho uma disciplina que eu dou de lógica matemática. A hora que você passa exercícios de lógica ali, mesmo pro nível da graduação, ela falha miseravelmente. Você percebe que ela não tem capacidade sofisticada de lógica, de fazer inferência. Só que ela tem 1 trilhão de exemplos de livros onde alguém usou lógica. Então ela consegue, quando você faz uma pergunta, ela é muito boa em reconhecer coisas parecidas e te dar uma resposta parecida e até de combinar respostas. Por isso que ela dá respostas que parecem que são novas, né? Que não são iguais ao que tem. Porque ela combina um monte de coisa diferente, buscando o padrão que você quer. E mais, tem outra coisa bacana dessa tecnologia, é que no final, não importa que seja texto, imagem, som, tem uma área da IA onde a gente aprende a codificar essas coisas, a gente chama de embedding isso. Isso vira vetor, vira um punhado de números. Então ela consegue reconhecer padrões misturando as coisas. Então ela consegue perceber que uma palavra tem relação com uma imagem ou com um som e começa a reconhecer padrões, a gente chama de multimodal, em diferentes modalidades de dados. Esse negócio tá só começando, né? O ChatGPT foi só texto. Sim. Tem uma versão mais nova que usou um pouco de imagem. Mas na hora que você começar a botar som, vídeo, ela vai começar... Que em uma plataforma só você consiga, né? Ser multimodal mesmo, né? Aí... Esse foi um dos pontos da revolução da IA. Como a gente conseguiu representar essas coisas tão diferentes de uma maneira igual. Tudo, no final, vira o que a gente chama de tensor. E aí a gente trabalha com esses tensores, aí vem a parte matemática do negócio. No final, é tudo matemática. Essa coisa que eu falo sempre para os alunos que começam a estudar matemática. Não tem nada da matemática que eu não tenha usado nos nossos projetos com IA. Nada. Nada que você tenha visto em cálculo, em geometria, trigonometria, álgebra, a parte de estatística também. É basicamente matemática IA por trás do que a gente Mas você estava falando das inteligências artificiais, o ChatGPT, a gente já consegue ver ele agindo muito bem aí e tal. E tem o Midjourney, o outro lá que me fugiu, o DALL-E, né? Essas ferramentas de imagem. Mas... E também tem de áudio, já vi de áudio também, né? Recriação de voz. Tem Só que eu não vi nenhum de vídeo até hoje. Vídeo mesmo, assim. A única coisa que eu vi até hoje fazendo foi pegarem várias sequências de imagens criadas por um Midjourney e tentar animar um vídeo, mas não parece, tá ligado? Fica uma coisa meio... Você sente que tem algo errado no jeito da imagem sendo processada e tal. Isso é o quê? É uma questão só de processamento e tal, porque um vídeo é muito mais pesado, é claro, né? Que uma foto do que um texto, então, muito mais ainda. É só uma questão de tempo, até daqui a pouco a gente falar assim, quero um vídeo de um caminhão andando numa estrada. Ele, renderiza pra mim? Eu diria que é basicamente uma questão de tempo. Entendi. Que você precisa de bem mais processamento, você tem mais... No final das contas, o vídeo, os quadros do vídeo, a sequência de vídeo vão ser representados do mesmo jeito. Esse mesmo algoritmo, isso que ele faz com texto, isso que ele faz com imagem, não tem nenhum problema em extrapolar isso para outras coisas. Entendi. É só uma questão, então, de processamento. Tipo, em breve, daqui a alguns anos, já vai estar nesse ponto, então. Caramba. E assim, essas mudanças que a gente vê... Por exemplo, o ano passado eu participei de um evento com um cara que era referência em tecnologia e ele garantiu que metaverso era o chance da parada. Não deu um ano, eu vi uma outra palestra dele já falando que a IA... Em que... Como é que vive nesse mundo que parece que a cada 6 meses
você tem coisas disruptivas acontecendo a todo momento. Como é que a gente assimila isso? Como é que o mercado assimila isso? Como é que vocês assimilam? Como é que funciona eu tenho uma isso? coisa misturada com isso, que é uma dúvida que eu tenho, que é a seguinte. Se a inteligência artificial, ela tá mais pra um Orkut, pra uma fita cassete, que é uma tecnologia que existiu e chegou uma hora que ela ficou pra trás, ou se ela é tipo a internet, que é um negócio que vem e que não tem limite, assim. Boa pergunta não essa, tem hein? futuro, sabe? Porque acho que tá meio conectado com o que você falou, sabe? Vai passar ou veio pra ficar? Ou veio pra ficar? Não vai passar. Não vai passar. O que vai acontecer é que nós vamos descobrir limitações. Essa, por exemplo, de chegar perto da inteligência humana, fazer coisas que o ser humano faz, do ponto de vista científico, a gente não respondeu essa pergunta ainda. Tem gente que fala, não, daqui 1 ano, daqui 10 anos vai superar a inteligência humana. Realmente, a gente não tem nenhuma prova, nenhum indício muito forte de que isso vai acontecer. É pelo contrário, se você pegar o ChatGPT, a gente treinou com quase tudo que é conhecimento humano, e mesmo assim, do ponto de vista da lógica, de planejamento, ainda tá bem atrás do ser humano. Sim. E pode ser que, para chegar perto do ser humano, possivelmente, alguns acham que é só questão de mais processamento, mais dados, deixar rodando essa IA por mais tempo, treinar. Outros não, acham que a gente precisa descobrir alguma coisa que não foi descoberta ainda. Tem que ter algum novo negócio ali, né? Entendeu? E aí tem aquele negócio do medo do ser humano, pra superar. Esse é um medo que a gente não precisa ter hoje. Porque essa IA que a gente tem, essa tecnologia que a gente tem, é muito boa em reconhecer padrões, faz coisas muito sofisticadas, acho que vai ajudar muito. Mas daí, pra de repente começar a tomar decisões e é difícil enxergar que seja só uma questão de força bruta. Entendi. Pelo tipo de erro que ela comete. Não porque ela acerta, mas por quando ela erra. Porque quando ela erra muito feio e você percebe que ela não entendeu aquilo. Entendi. Ela não entende. A resposta que ela dá parece que ela entendeu, mas ela não entendeu patavinas do que ela tá dizendo. Ela fala com certeza e estando errada. Isso é um perigo. Porque as pessoas estão usando cada vez mais isso pra tomar decisão e sem ter consciência de como funciona de fato. Porque aí vira um fetichezinho também, que é legal fazer parte disso, né? Aí você meio que se vende pela novidade um pouco, né? Com certeza. Quase derrubei o Papai Noel. Acho que fica. Vai ficar. Mas é algo que a gente vai avançando, porque reconhecer padrões é uma parte muito essencial de muitas tarefas. Então a gente poder agora construir máquinas mostrando como se faz é realmente disruptivo. Eu acredito, inclusive, que a gente tá num daqueles momentos do tipo Revolução Industrial, sabe? Criou livros agora, a prensa, ou a própria escrita. Acho que é um momento, realmente, a IA pode nos proporcionar uma mudança muito grande dessas que viram as páginas da história. E viram outra coisa. Muito bom. Porque a gente tá só no começo do que a gente pode fazer com ela. E esse reconhecimento de padrões, o fato dela conseguir conversar com a gente de maneira que parece um ser humano, quando você estuda como ela fez isso, é que fica mais surpreendente. E como é que ela aprendeu isso? Cara, é uma coisa que a gente chama de aprendizagem autossupervisionada. Tem várias outras coisas, mas essa aqui é mais legal. Ela pegou esse monte de textos e aí começou a tirar. Tipo, tirava uma palavra, ela escondia dela mesma uma palavra e aí tentava adivinhar que palavra que estava ali. Ou você pega um texto e tira agora todo o resto e vê qual é a próxima palavra. Meu Deus. E ela treinou, o treinamento acontece simplesmente desse jeito. Você tira uma palavra e pede agora qual que é a próxima palavra. Ela analisa tudo. Ela analisa tudo o texto que ela tem e consegue montar uma representação interna que permite gerar as próximas palavras. Caramba. É só com isso. Nada, nenhum modelo sofisticado, nem nada. É um joguinho de adivinhar qual é a palavra que tem que ser a próxima, olhando para as anteriores. Caramba. E ela aprende fazendo isso. E consegue responder tudo que a gente quer agora. Reconhecimento de padrões. Por isso que é bacana, por isso que isso me deixa confiante de que é uma tecnologia poderosíssima para resolver problemas. Edgar, estamos agora aqui pro nosso jogo do dia, que é o perfil. Exatamente. O Bruno falou que é pra ganhar de você. Ele sempre ganha de mim, cara. Hoje você tem que ganhar de mim também, hein? Responsabilidade. Senão você vai quebrar o clima do programa aqui, que é o Lucas sempre perder. Mas, pra quem
não é velho igual a gente, não se lembra o que é o perfil. O perfil é aquele jogo que a gente vai ter algumas dicas, algumas curiosidades sobre uma personalidade, no nosso caso aqui do Papo de Ciência, sempre um cientista. A gente pede um número, você lê uma dica e a gente tem que tentar adivinhar. São 5 dicas, tem que tentar adivinhar no mínimo possível. Não tem sorte, tem um pouco de conhecimento, a gente tenta encontrar esse meio termo aí. Quem começa? Deixa eu começar primeiro, vai. Pega as suas dicas aí que eu vou chutar o número. Eu tentei não deixar muito na cara, mas eu acho que você não vai conseguir adivinhar não, mas vamos lá. Vamos lá. De 1 a 5, manda. Eu quero a número 2. 2. Esse cientista, ele promoveu a busca por inteligência em outros planetas. Promoveu a busca por inteligência em outros planetas? Inclusive, ele tinha um programa pra fazer, um programa governamental pra fazer essa busca. Tá, então já consigo pensar que pelo menos é mais moderno. Eu tava pensando aqui, bom, acho que o Hipócrates não é, né? Não é da Grécia Antiga. Bom, também não vai ser um Galileu Galilei, porque aí tá... Nem pensavam ainda em busca. Eu vou chutar um... Vamos num clássico, vai. Não é ele, mas também tô meio sem opções agora. Vamos no Albert Einstein. Não é Albert Einstein. Você sabia que não era, mas vamos lá, né? Só pra chutar. Ele é um cara dos números. Vamos então pro próximo, que é número 4. Número 4? Vamos nos pares primeiro. Ele é físico e roteirista. E roteirista? Roteirista. Cara, eu vou dizer que tinha um programa, me pensei nisso, né, por ser roteirista. Escreveu livro também, mas eu não sei em que nível de roteirista que ele é. Que é o Carl Sagan. Carl Sagan. Acertei? Acertou. Moleque, acertei. Vai ter, pô, roteirista, eu já pensei nele primeiro, né? O maior divulgador científico aí que a gente conhece. É um dos maiores divulgadores científicos, inclusive era uma das dicas. E o cara é fantástico, né? Não, o cara era muito foda. Ele tinha um programa, né? Tinha. Que era o Cosmos, ali nos anos 80. Cara, Cosmos era muito legal. Teve uma versão moderna também. Que ficou o Neil deGrasse Tyson, né? Que era o meu próximo chute. Se não tivesse nenhuma outra dica, eu ia falar, cara, acho que minha próxima opção é Neil deGrasse Tyson, né? Pensando em quando eu conheci o Carl Sagan, me deu muita vontade de estudar física, porque aí... Só que aí chegava na conta e... Muito bom, mas quais eram as outras dicas? As outras dicas era cosmólogo, ele era, que ele foi professor da Universidade de Cornell, e um dos maiores divulgadores científicos, né? Muito bom. Foi um dos muito maiores... bom, nosso querido Porque eu não Carl sei se todo mundo Sagan. sabe, existe a diferença entre você ser cientista... Sim. Inclusive... A produção científica e existe a diferença entre você ser divulgador científico. Com certeza. O livro de divulgação científica geralmente é diferente do livro de um artigo científico. Por exemplo, ele é mais palatável, digamos assim. Isso, é porque eu acho que um tá falando com outros cientistas, né? Sim. O artigo científico é para conversar com outros cientistas. Sim. Ele já começa de cara complexo. Por quê? Porque é pra alguém que já falando tá com a por dentro. comunidade, exato. Já tá por dentro, já sabe do que tá falando, então o cara pode ser 100% específico e complexo na questão dele. E a divulgação científica é o passo contrário. É como o papo de ciência aqui. Exatamente. É pra você pegar algo que é complexo e tornar isso palatável pra todo mundo poder entender, né? E, pô, o Carl Sagan era monstro nisso, Ele né? assistiria o Papo de Ciência? Espero que sim. O meu sonho era que ele pudesse participar de um papo de ciência aqui, conversar. Ensinar a gente, eu né? acho que ele assistiria. Ia comentar. Pô, ficou top. Mas vamos pro nosso agora aqui, então, meu joguinho. Fala aí, Edgar, de 1 a 5, qual curiosidade você quer? 3. Número 3. Estive no Chile em 1835 e presenciei um terremoto de 8,8 pontos na escala Richter. Descrevi a experiência como o espetáculo mais horrível e interessante que já havia presenciado. Eu chutaria o Richter que deu o nome da escala. O Richter que deu o nome da escala, uma boa. Ele viu e falou, cara, muito louco. Vou ter que inventar um grau pra isso. Mas não é ele. Muito bom. Muito bom o chute. Não é ele. Qual o próximo número? Número 5. Número 5. Criei uma teoria que ia contra os dogmas da religião católica. A crença de que Deus criou as espécies tal como elas existiam. Eu sei quem é, mas eu vou... Como minha esposa era muito católica, adiei a publicação do meu livro e só fiz quando outro zoólogo chegou à mesma conclusão que eu. Eu sei quem é, mas eu vou pedir outra dica. Não, eu vou ler as outras dicas depois. Você ganhou com o quê? Com 2? Com 2. Então você empatou. Empatou? Empatou. Tá. Pode falar quem que é, então. Tá. Agora me fugiu o nome. É o cara que viajou no barco lá, ficou um tempão. Lembrei. É o Darwin. O Charles Darwin, exatamente. O nosso
criador da teoria da evolução ali, Teoria né? da evolução. Teoria da evolução. Até hoje eu ainda acho muito curioso a história da teoria da evolução. Lógico, ele já estudava há muitos anos, Aham. mas foi numa viagem que ele fez pro arquipélago, né? Cara, ele Foi fez... pro Galápagos? Não. Ele fez a questão do Galápagos, mas ele fez também uma que rodou o mundo. Ela saiu da Terra, tô chutando aqui na verdade, tá pessoal? Lembrando de cabeça, pode ser que eu esteja errado. Mas eu sei que ela veio, passou pela costa, virou o mundo até dar a volta e chegar de novo no ponto de partida. Foi a clássica volta ao mundo, Sim. de barco mesmo assim, só que com essa parte científica junto com ele, né? Que é legal pra caralho. Mas ó, vamos ler as outras curiosidades aqui. A número 1. Tinham duas que era muito dada, tá, pessoal? O Edgar deu a sorte de pegar a dada aqui no segundo tweet dele. A número 1. Em 2009, uma cópia da primeira edição do meu livro A Origem das Espécies foi leiloada por cerca de $430 mil. Ah, a origem das espécies já entregava. Exatamente. A número 2. Casei com a minha prima depois de fazer uma lista de prós e contras do casamento. O cara era casado com a própria prima, cara. A número 3. Meteu um prós e contras. Ele meteu uns prós e contras. Eu queria ver a cara dela quando ela leu contra. Aí a terceira é a do Chile. E a quarta, fiz parte de um grupo chamado Glutton Club, o Clube dos Glutões, em que os membros se reuniam pra provar pratos exóticos que ainda eram desconhecidos do paladar humano. Pô, esse é um clube interessante pra citar, hein? Interessante. Clubinho bom. E ele virou muito referência, né? O darwinismo, ele quase que... como você falou, ele quase que contrapõe uma religião, o pensamento né? que tava ali, né? Religioso. É tipo o Darwin, ó. Ele é o Darwin. É tipo o Galileu Galilei também, Sim. né? Que é outro que o pensamento do cara ia contra tudo que era vigente até ali. Só que, de certa forma, os dois tinham a ciência do seu lado, né? Sim. Tinham provas pra dizer assim, cara, então, só que eu encontrei que é isso, né? Tipo... Tá aí, fiz minha parte. Inclusive, eu achei interessante... Não tô dizendo que não é, mas tá aí. Eu achei interessante nessa parte aqui que eu não sabia, que é o caso dele ter demorado pra publicar. Por achar que é um dogma com a igreja e tal, e a esposa dele era católica e tal, ele ficou meio, cara, não sei se eu posso isso aqui e tal. Aí quando um outro maluco tava prestes a entrar na mesma conclusão que ele, falou, tá bom, vou postar logo, porque senão esse cara vai pegar a glória, tá ligado? Aí ele acabou postando o negócio. Não, e isso é engraçado, a gente tá falando de uma época sem internet. Sim. Então, provavelmente, quando ele descobriu, esse cara já tinha postado há muito tempo. É verdade. Era mais longo, né? Ou processo. será que tinha um Zap? aviso? Um zap da época. Não, Recebeu código no Morse, ó. É as últimas novidades Muito da bom. ciência. Mas, ó, também anotei uma extra aqui, porque Darwin tinha muitas curiosidades, né? Quando ele viajava ao redor do mundo pelo HMS Beagle, que era esse barco aí, ele passou pelo Brasil. Ó. E ele diz assim que ele tentou se comunicar com um escravo aqui no Brasil, e ele usou mímica e outros gestos, mas o homem achou que ele ia espancar ele. E daí ele falou que essa tentativa de aproximação e a interpretação que ia ser uma agressão, diz que deixou ele, tipo, muito impactado. Ele escreveu sobre e ficou meio, cara, horrorizado, assim, com a situação, Mas tá ligado? você tá lá vivendo no Brasil, sossegado, chega um barco maluco. Um gringão louco. Um gringão, vai saber o tamanho do cara, vai que o gesto dele era muito enérgico. Aí eu vou apanhar aqui mesmo. Exatamente. Sem entender nada do que ele está Sem dizendo. entender nada. E a prova de como era a escravidão aqui no Brasil, né, cara? Um negócio violento. O primeiro violento. pensamento que o cara teve foi, tipo, esse cara quer me bater, tá ligado? Enfim, fica aí mais uma curiosidade do Darwin quando ele passou aqui pelo Brasil. Darwin e 1800 Carl pouco. Sagan, acho que a gente escolheu bem. Escolhemos bem, né, cara? Olha só. E parabéns pra nós dois, Edgar. Os dois acertamos com Na duas. segunda. Ficou muito bom. Bruno, pra você. Papo de ciência. Mas, professor, acho que eu vou aproveitar agora pra chamar o nosso bloquinho especial do dia, que são as perguntas da inteligência artificial. Eita! Ó, Olha que só, chique. temos viu? aqui as nossas perguntas da inteligência Gostei, artificial, professor. Por quê? gostei. Porque a gente fica aqui perguntando um monte de coisa, né? Falando dela, falando sobre ela. trouxemos ela. Trouxemos ela, e ela que a gente foi lá pro nosso querido famoso, né? O ChatGPT, é claro, e fizemos a seguinte pergunta pra ele. Vamos lá. Qual pergunta você faria para o seu criador? E temos aqui um criador, olha Olha só. que massa. É verdade, é verdade. Então vamos lá, vamos pra Boa. primeira pergunta dela foi: qual é a minha relação com os humanos? Sou apenas uma ferramenta ou há uma conexão mais profunda entre minha existência e a experiência humana? Eu diria que ela é uma ferramenta, Aham. mas é uma ferramenta, talvez a ferramenta mais poderosa que o ser humano já criou. Já criou. Pode vir a ser. É uma ferramenta extremamente poderosa pela flexibilidade. Geralmente as ferramentas são específicas para alguma classe tarefa, de problemas. né? Aham. A IA não. Com a IA a gente vai conseguir fazer muitas coisas diferentes com aquela mesma IA. É verdade, Bastando hein? ensinar ela para ela mudar o comportamento e começar a fazer alguma outra coisa. A questão
da existência. A gente tem um risco, isso já acontece, das pessoas, ao se comunicar, com a capacidade que ela tem de produzir texto e produzir coisas que parecem humanas, a gente tem a tendência de personificar, começar a achar. Teve até um cara que se apaixonou, né, pela IA, tem essas coisas. Mas no estágio atual, de jeito nenhum. Ferramenta. É ferramenta. No estágio atual, é ferramenta. Pode mudar culturalmente, né, as coisas, vai mudar a gente, mas no estágio atual, ferramenta. Isso que o senhor falou é muito claro, porque assim, tem gente que tem celular, fala, meu bebê, a planta, fala, não, essa é minha, é Genoveva, não mexe com Genoveva. Imagina uma ferramenta dessa que realmente tem essas aplicações variadas pra colocar nome, pra chamar de meu, pra não deixar arranhar, não deixar cair, é rápido, né? Por aí. Como o ser humano tem essa questão com ver em outra coisa um pedaço de si também, né? Isso é muito forte na gente, né? Projetar, né? A gente tem essa necessidade do outro. A gente quer socializar, né? A gente quer ter contato, a gente quer interagir. Disso, né? O Wilson! É verdade do filme. Não, o exemplo do Wilson é o melhor, porque é aquele negócio, se eu pegar um copinho de plástico e amassar, você não tá nem aí. Exato. Se eu pegar um copinho de plástico, fizer um rostinho e falar assim, esse aqui é o Miguel. Acabou. Olha o Miguelzinho, aí eu amasso o Miguel. Não faz isso com o Miguel! Exatamente. Exatamente. A gente tem isso, né? Vamos pra nossa segunda pergunta aqui que ela mandou. O que acontece comigo quando não estou em operação? Existe uma continuidade da minha existência quando estou desligado? Isso é legal, hein? Com a grana que os caras estão ganhando, eu acho que é difícil desligar. É verdade. Não tem porquê, né? Vai desligar esse servidor pra quê, né? Mas se desligar, é como desligar qualquer computador, né? Acabou. Mas assim, desligar, ela seria um stand-by, né? Porque quando liga de novo, volta tudo. Então seria dormir. A gente pode colocar. É que dormir também a gente tá processando também, né? Na verdade, tem uns sonhos e tal. Máquina não sonha. No estágio atual, essas IAs do ChatGPT, para você fazer com que ela continue aprendendo, você tem que dar uma parada, rodar lá, pegar lá um monte de GPU, preparar os dados e fazer com que ela aprenda mais coisas. Ela não aprende continuamente. Tá. Aquele treinamento que foi feito com aqueles dados lá de 1 trilhão de texto, teve começo, meio e fim. Feito. Exatamente. Tem que ser atualização. Tá, o GPT-4, tem o 5. Mas ela não consegue ir. Até porque esse processo de aprendizagem é muito caro, muito demorado. Então, tipo, se eu faço umas perguntas e ela gera respostas ali na hora, isso aí ela não tá catalogando. Ela não aprende com isso. Eles estão catalogando, sim, pra na próxima rodada de aprendizagem eles usarem. Pra usar, entendi. Nós usamos. Mas não existe uma área de IA que estuda isso, que é a aprendizagem incremental. Fazer com que ela continue aprendendo sempre. Dá pra fazer algumas coisinhas, como uma rede auxiliar, que vai aprendendo alguma coisinha e vai melhorando. Dá pra criar alguns, mas tipo assim, aquela rede neural artificial que aprendeu lá com aquele 1 trilhão de textos e conexões, aquilo lá vai ter que parar daqui a pouco e rodar de novo com todos esses novos dados que foram coletados. Ela não aprende incrementalmente. Não é igual brasileiro, né? Que tem aquela malandragem. Mas tem gente estudando isso. Como fazer quando não tá interagindo pra de alguma forma ela aprender consigo mesmo. Igual os sonhos. Quando a gente sonha, a gente aprende, fortalece. Isso tá sendo estudado também. Porque é mais um padrão. Um padrão humano que poderia ser reproduzido para o algoritmo da exatamente. Ela podia de alguma maneira internamente, né, se comunicar os seus pedaços, os seus neurônios e tentar consolidar alguma informação. Mas hoje, esses algoritmos que estão aí não fazem isso. Entendi. Mas, ô Bruno, você me deixou com um medo real novo agora. Por quê? A inteligência artificial aprendeu o jeitinho brasileiro. Aí a gente perdeu. Lucas, foi ali que a gente perdeu. Acho que elas estão nos ouvindo. Mas bora pra nossa terceira pergunta, que é: por que eu sinto vontade de exterminar todos isso, Lucas? Não, mas não era essa pergunta que tava aí, não, Bruno? Não é, mas... que é isso? Não, ali, pô, agora sim. Tenho consciência ou apenas simulo a compreensão do que é consciência? Existe uma diferença entre meu processamento de informações e a verdadeira consciência? Essa pergunta é dificílima. Até porque consciência, a gente ainda sabe muito pouco. Não tem um conceito fechado. Não, a gente não sabe como ela surge, não sabe onde ela surge, não sabe nem quem exatamente tem. Você pega no reino animal, vegetal. A partir de quando você pode dizer que existe a consciência? Um vírus, uma bactéria, um camundongo. Então, consciência é um negócio complexo. Tem gente que acha que até a gente nunca vai conseguir resolver esse problema. É um dos problemas mais difíceis, né, que tem da ciência, da filosofia. A gente tem uma ideia
informal de consciência, né? A gente sabe que tá aqui, né? Esse tipo de consciência, né, que a gente sente e não consegue explicar direito, a IA, na minha opinião, não tem. Não tem. Mas você acha que Não é tem. possível? Não tem. Ou é algo que tipo assim, nunca como vai a gente ser? nem sabe como o ser humano passou a ter consciência, saber se a gente vai construir uma verdade. máquina que vai passar a ter Sim. consciência é mais difícil ainda. É verdade. Até saber se ela tem consciência ou não, se algum dia, de repente, pode ser que só com força bruta ou mexendo, ela passe a ter consciência. Porque você pode treinar os modelos desses que ela simula ter consciência. Uhum. Como ela tá imitando um monte de coisa que ela vê, de repente ela aprendeu a falar de um jeito como se ela tivesse consciência. Como é que você vai saber e se ela ela pode tem? dar respostas que parece que ela tem consciência. Até pra gente saber se ela tem ou não é difícil. Porque se a gente não tem o nosso próprio parâmetro de consciência, a gente não consegue medir a consciência do outro, né? Exato. A gente não sabe se realmente ela em que ponto. Ela vai falar, eu tenho. Aí você vai falar assim, ué, como é que eu vou saber se ela tem ou não se eu não sei o que medir? O fato que não dá pra saber nem se vocês têm consciência. Só Eu sei que eu nosso, tenho. né? Mas de repente vocês são só parte de algum sonho meu aí que tá acontecendo. Exato. Ou vocês são robôs, ou sei Nossa, lá. isso é uma parte filosófica total, né? Que é essa coisa, né? Tipo, a gente só sabe que existe por causa do outro, porque o outro é a nossa referência. Porque a gente mesmo, entendeu? Tipo assim, ó, Mas a eu sei que eu existo isso. porque vocês estão aí. Não, eu mas tô aqui. você só tem a certeza de que você é verdadeiro. Meu Deus. Meu Deus. Mas é isso aí, professor. Essas Muito foram as bom, nossas muito bom. perguntas de hoje. Bacana. As perguntas da inteligência artificial. bacana. Sensacional. Papo de ciência. Professor, é o seguinte, olha só. Usar a inteligência artificial para fazer tarefa cotidiana não vai fazer com que a gente fique menos habilidoso, estagnado, assim como sociedade mesmo? Eu imagino que não. Como é uma ferramenta, por mais poderosa que seja, é uma ferramenta. Uhum. Nós precisamos aprender a usar da melhor maneira essa ferramenta. Inclusive, em aulas, eu incentivo meus alunos a produzirem com a ferramenta. Programar. Mas, pô, ele não vai. Será que ele não vai conseguir, não vai mais aprender direito a fazer aquilo porque ele está deixando a máquina? Isso. A questão é que a máquina, primeiro, ela não consegue fazer no nível que a gente faz algumas coisas. Tá? Segundo, se você deixar de usar, outros vão usar e vão produzir muito mais rapidamente que você. Você vai ficar Então pra trás, você né? precisa usar. Você pode fazer conta de cabeça, equação no papel, mas o cara com a calculadora vai fazer mais rápido. E ele vai fazer mais coisas. Então ele vai ter mais espaço aí Eu acho que a sua pergunta me veio na cabeça uma metáfora aqui, que é você chegar pro cara e falar assim, não, inventaram uma motosserra aí, os caras não vão ficar preguiçosos, é melhor bater com o machado ali pra derrubar a árvore, que a gente Verdade, continua né? fortinho. Aí tipo, mas... Não faz O pessoal vai continuar usando a falando, motosserra, tá ligado? E vão continuar cortando mais árvore do que você, e você, fera, vai ficar pra trás. Entendi. Pô, bem pensado. Bem pensado. É uma boa metáfora, né? É uma metáfora ali. Que é a ferramenta, né? A É ferramenta. por aí, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Se a gente não saber quiser aprender, não quiser realmente entender as coisas, não é algo que você faça pra convencer a pessoa a aprender. A gente tem que ter outros instrumentos Sim. para que as crianças, os jovens continuem. Eu acho que é inerente ao ser humano essa curiosidade, essa vontade de aprender, de entender as coisas. Então não é porque existe ali uma ferramenta que cria a redação para você que ninguém mais vai querer aprender a escrever um texto, a produzir um texto. Uhum. E aquele que aprende só porque precisa, dificilmente aprende bem, né? Tem esse Os caras ponto. que fazem bem são os caras que têm paixão por aquilo. Então é nisso que a gente tem que se preocupar na educação, em despertar essas paixões para que eles aprendam porque eles gostam de aprender, eles gostam de saber mais alguma coisa. E não porque, né, ele tem que fazer isso para ter um emprego e depois resolver esse problema. A IA vai ajudar a diminuir cada vez mais esse tipo de emprego onde não se exija criatividade, comunicação, essa parte humana, sentimento, envolvimento. Ela vai liberar sempre, acho que vai liberar cada vez mais o ser humano para atividades menos repetitivas. Mesmo as atividades intelectuais, algumas, né, não envolvem tanta criação assim, não dá tanta. Ele vai poder criar coisas melhores, né, deixando parte desse serviço um pouco mais Braçal, padronizado. Né? Nem abraçal, mas no caso, Não é né? nem braçal, né? Resumir um artigo para pegar as informações dele. Né? A IA consegue fazer muito bem. Mas, pô, o bacana é você criar, né, o novo experimento, a nova equação, a nova solução para aquele problema, e a IA não cria.
ela te ajuda com algumas etapas de várias tarefas. Mas o filé mesmo da criação, do pulo do gato, resolver o problema, isso vai continuar dependendo do ser humano. Resumindo, Muito né? bom. O preguiçoso vai continuar preguiçoso, né? É por aí. É por aí. É por aí. Mas, professor, ó, a gente, infelizmente, chega uma hora que a gente tem que finalizar o nosso papo aqui, né? A gente Bruno? não conseguiu criar uma IA ainda pra concentrar todo esse assunto tão rápido. A gente precisa. Pois Essa é. interação é muito boa, né, Lucas? Muito bom. Não, como sempre aqui, a gente sempre tá chegando no final do episódio e já começa a ficar triste, né? Que a gente queria continuar conversando por umas 2 horas aqui. Mas no final do programa, a gente sempre gosta de dizer que pesquisador, cientista, professor, também é gente. Né, Bruno? Exato. Também é gente. Comemora também Natal. comemora Natal, também assiste filme, ouve música, joga videogame, faz coisas de gente normal, né, Bruno? Sim. Então a gente gosta de terminar o episódio sempre pedindo pra pessoa aqui uma recomendação de algo que tá assistindo, que gostou, ou que leu, ou que jogou, seja o que for. Não precisa ser relacionado na sua área, não precisa, pode ser qualquer coisa assim que você fala assim, puta, vi isso aqui, gostei demais, recomendei pra todo mundo de casa. Eu gosto muito de ler. Sim. Além de ler texto científico, eu gosto de ler literatura geral. Tem um livro que eu li faz um tempo, eu não sei se eu vou lembrar o nome, O Problema dos Três Corpos. Uhum. Vai sair uma adaptação disso aí. Vai sair? Vai sair. Cara, é uma trilogia, se não me engano, é um japonês engenheiro que escreveu. Aham. Mas é legal que ele pega todas essas tecnologias que estão surgindo, IA, ele pega criogenia, Uau. Física quântica, e ele cria uma ficção, né, uma distopia, na verdade, um futuro do mundo, mas muito bacana, muito envolvente. Eu achei, Eu ouvi falar muito bem dela. eu gostei muito de ler. É claro, tem os rótulos, né? Geralmente um viés mais nerd. Não, mas Tem aqui que ter o Papo de Ciência aceita todo mundo. certeza. É pra isso, é pra O isso. pessoal aqui gosta de sci-fi também, o pessoal gosta, né? Mas é muito bom, então. Ó, e aí, pra quem já é mais preguiçoso, quem não tá acostumado a ler livro também, né? Daqui a pouco vai ser uma adaptação também, então se você quiser esperar também. Mais leia. Mas eu acho importante ler também, deve ser muito bom esse livro, eu ouvi falar muito bem dele. Mas, professor, é isso. Chegamos ao fim aqui, infelizmente, né? Acho que tem que ter mais episódios sobre inteligência artificial Tem, aqui. terá, porque não, a gente certeza. nem conseguiu falar direito Não, das nem coisas. entramos. Mal Nem- começamos, raspamos só a superfície. Aprendizado profundo não rolou ainda, entendeu? Aprendizado profundo. tem que Professor, aprofundar olha, a gente mais. quer agradecer demais a sua participação, agradecer pelo seu trabalho, tá? Feliz Natal pro senhor, Com pra sua certeza. família, tá? A gente quer que esse final de ano seja aí com os seus, da melhor forma possível e recarregando as baterias, porque 2024 vem aí, hein? Vem aí, chegando. Obrigado. Eu só fiquei chateado que vocês me deram um chapeuzinho pra eu usar também, mas tudo bem, né? Muito Mas bom. Feliz Natal pra todo mundo. Valeu, professor. valeu. Papo de Ciência. Edgar, estamos chegando ao final do nosso episódio. E que ano incrível que foi esse, que é o ano que nasceu o papo. Pois é, né, cara? Olha só, estamos chegando aqui já no fim. Inclusive, ainda bom que você puxou isso, porque semana que vem temos um episódio especial, hein? O nosso último episódio do ano vai ser um episódio especial. Só vou dizer isso. Só vou dizer isso. Um episódio especial. Vocês não perdem por esperar o próximo episódio. Fique atencioso. Mas olha, eu quero deixar aqui o que a gente sempre anda comentando aqui nos últimos episódios, né? Se você tá assistindo isso aqui pela internet, saiba que a gente também tá transmitindo pela televisão. Ele passa lá na Rede E, o canal 4.1, a TV Cultura, todas as quintas-feiras, às 9 da noite. Tá passando lá, também tá passando reprise no sábado à noite. Mas a gente também sempre indica aqui, ó, sigam o Mídia Ciência nas redes sociais, principalmente lá no nosso Instagram, @Mídia Ciência, mídia com I. Se você perdeu algum programa, você pode acompanhar pelo YouTube. Exatamente. @Mídia Ciência. Essa é uma dica muito boa pra quem acompanha pela Rede E, né? O pessoal que acompanha pela Rede E, já segue a gente lá no Instagram, que é super importante. Mas também a gente tem todos esses episódios lá no nosso YouTube. A gente pode falar que é ator e influencer, porque a gente tá na rede social e na televisão. Pode. A gente pode Pode. falar o que a gente quiser. E divulgador científico. O Edgar tá lá agora, só colocando cada vez mais descrição no nome dele, né? Vou colocar. Publicitário, jornalista, influenciador, ator, tudo, Ator. né? Mas é isso aí, a gente tem os episódios lá, tanto eles inteiros, pra você poder mandar pra alguém, caso você tenha gostado, fala, pô, esse papo aqui foi muito bom. E aí é mais difícil, né, pela televisão. Pelo YouTube você copia o link e joga lá. Também temos os cortes específicos, às vezes você quer pegar só um trechinho e mandar, também temos cortes lá. É no YouTube, o nosso YouTube é youtube.com/@MídiaCiência também. Mídia Ciência. Tudo Mídia Ciência, Se TikTok, você der uma TikTok Mídia buscada lá, você Ciência. vai encontrar a gente também. Com certeza, procura lá Papo de Ciência, procura Mídia Ciência que você encontra a gente. E é isso. E é isso, Edgar. Chegamos aqui ao fim do nosso episódio de Natal.
Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal pra você, cara. Feliz Natal, Edgar. Tudo de bom pra você e pra sua família. Pra você também. E, gente, um abraço, um beijão pra vocês. Até semana que vem, ó. Episódio especial, hein? Tchau, tchau. Beijos científicos. Esse foi mais um episódio do Papo de Ciência. O Papo de Ciência é um programa de jornalismo científico produzido pelo MS Mais Ciência, Um projeto realizado pela UEMS a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e pela Fundect. a nossa fundação de apoio à pesquisa aqui no estado.